Retorno sobre o patrimônio líquido, o principal indicador de qualidade de uma empresa, o famoso ROI. Tanto assim que nesse livro aqui, ó, O Jeito Warren Buffett de Investir, recomendo demais a leitura, já li 2 vezes. O autor demonstra, não só nesse livro, mas em vários outros, que o indicador mais procurado, mais valorizado pelo Buffett é o ROI. Só que existem algumas armadilhas, algumas nuances, alguns detalhezinhos que podem te enganar. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E esse vídeo pode ser um pouquinho mais técnico, mas ele serve para te tornar um investidor melhor, de não achar que é só olhar o ROI de tela e tá tudo certo. Não é assim que funciona. Você poderia ter essa impressão, porque dificilmente alguém vai te detalhar o ROI, pelo menos não publicamente assim, vai te cobrar por isso. E outro detalhe, quando você olha o ROI só de tela, sem fazer uma análise crítica, você corre o risco de comprar empresas que são muito piores do que empresas com ROI menor. Como assim, Luan? Isso é possível? Sim, eu vou mostrar aqui para você. Olha só aqui, ó, no Investidor 10. Aqui nós temos o ranking de ações. Então você clica aqui em ações, aí você tem aqui ranking de ações. Eu vou clicar em todos e a gente abre isso aqui. E aí você tem as mais baratas, maiores dividend yield, valor de mercado, e aqui embaixo você tem os maiores ROIs. Se você só ir por isso aqui, você tá ferrado. Você vai comprar Americanas. Marfrig é uma boa? Vou até clicar em Marfrig para você ver. 99%. Você fala, cara do céu. Só que quando você clica aqui, ó, para olhar o histórico, tá vendo essa montanha russa? Então aqui vai o primeiro segredinho para você. O ROI de um ano isolado não vale de nada. O Buffett ele não olha só para o ROI do ano atual, ou do ano passado, ou do ano seguinte. Ele olha para um histórico. O maior teste de fragilidade de alguma coisa é o tempo, Nassim Taleb. Então você tem que pegar um histórico maior. Se o ROI for consistente durante 10 anos, aí sim você dá uma olhada. Aí passou pelo seu filtro. Especialmente se esse ROI for crescente. Então ele vai melhorando, mostrando que a gestão está melhorando a rentabilidade da empresa. Esse é o primeiro filtro. Então de nada adianta, teve um ROI ali de 90% num ano, mas no outro 5%. Isso denota um caráter cíclico dessa empresa. Tem ano que ganha dinheiro, tem ano que não ganha dinheiro. Tem época que ganha, tem época que perde. No final das contas, o acionista nessa montanha-russa, se ele não sai no melhor momento, ele não ganha dinheiro. Aí, esse é o tipo de empresa que você quer ser sócio de longuíssimo prazo? Difícil. E aí, para detalhar melhor o ROI aqui para você, eu vou adotar como exemplos 3 empresas, mas é só exemplo para eu poder chegar onde eu quero chegar. WEG, Kepler Weber e uma construtora chamada Cury. Fiz até um vídeo dedicado a membros sobre a Cury porque foi uma sugestão. Você vai entender por que eu peguei esses 3 exemplos aqui. Mas já conseguiu dar uma olhada ali em Marfrig, que aquilo ali é inconsistente, então tá fora. Não importa um ROI muito alto em apenas um momento específico. Beleza. E aí eu vou pegar aqui, começando com WEG, vamos pegar o ROI dela aqui. ROI, 28,86%. Vamos pegar o histórico aqui, média 27%, e veja o que foi acontecendo ao longo do tempo, foi crescendo, tá vendo? Foi crescendo. Tá bom, mas Luan, o que é o ROI na verdade? Por que ele é tão importante? E vamos detalhar aqui com um exemplo. O ROI basicamente é isso aqui, ó. Tá vendo na tela? Lucro, quanto que a empresa entregou de lucro líquido, que é o que vai para o seu bolso. Lucro líquido. Claro, não necessariamente o lucro de determinado período foi a geração de caixa da empresa. Como assim, Luan? Ué, às vezes eu vendi no parcelado, às vezes eu vendi para receber só no ano que vem. E no momento que eu fecho a venda, fecho o contrato, entra como lucro. E aí tem a tributação, tem os impostos. Só que ainda não recebi, não entrou no caixa da minha empresa. E eu, como sócio, eu quero é saber do caixa. Por isso, cuidado. Aqui é uma diferença entre lucro contábil, que é esse que fiz a venda, entrou como lucro, e o lucro caixa. Geração de caixa. Claro que você está mais se importando com o lucro caixa. Isso é muito importante. Então, tem algumas empresas que você precisa tomar cuidado com isso. Por isso que eu peguei outros exemplos ali, tá? Mas, em resumo, o ROI, Return on Equity, equity de ações de patrimônio líquido, é isso. Retorno sobre o patrimônio líquido. É o quê? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Tá, Luan, eu sei o que é o lucro líquido, mas o que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido nada mais é que você pegar todos os ativos da empresa e descontar todos os passivos. Ativo é aquilo que pode botar dinheiro no bolso da companhia e, consequentemente, dos sócios. São os ativos. E os passivos são as obrigações. Dívida de curto, médio, longo prazo. E aí onde você acha tudo isso? No balanço patrimonial. Balanço patrimonial. E aí vamos aqui no balanço patrimonial, anexo 3, do último resultado trimestral
da VEG. Olha só, o que eu quero? O total do ativo, ó, quase 40 bilhões, isso aqui é em bilhões de reais. Então eu vou pegar esse número aqui, pra você aprender a calcular, porque às vezes o número que está nos sites pode estar errado. Você dá uma conferida. Então vamos pegar aqui, ó, igual a 39 bi ali, né? E aí vamos pegar aqui o número do passivo. Claro, aqui já vem calculado, mas só para você conferir, para você aprender, não tem problema. Então eu vou diminuir o passivo circulante, depois o não circulante, que aqui não está tudo junto, mas é o todo do passivo, e pronto. 23 bilhões e alguma coisa. Será que vai bater? Claro que vai bater, né? Aqui, ó. É o patrimônio líquido, é isso. Ativo e passivo, patrimônio líquido. Esse aqui é o capital dos sócios. É o dinheiro que o sócio hoje, se a empresa fosse teoricamente liquidada, extinta, iria para o bolso do sócio. Percebe? Então é isso, patrimônio líquido. Legal. Então como que eu calculo o ROI hoje da VEG? Ué, eu vou pegar o lucro líquido e vou dividir por esse número. Chego no ROI. Perfeito. Só que você não concorda que a gente nem fechou o ano ainda para saber o lucro líquido? Você vai ter que fazer uma projeçãozinha. Mas isso você pode fazer. E olha só aqui, ó, o dado que a gente tem na demonstração de resultado. Você tem o lucro líquido do período. A cada trimestre vem sendo aí de mais ou menos 1,5 bilhão. Se eu somar esses dois lucros de 2 trimestres, eu chego a 3 bilhões e alguma coisa, multiplico por 2, 6 bilhões 275, né? Você pode arredondar para 6.300 para ter ali mais ou menos o ROI estimado. Ou 6.275 para baixo, sendo mais conservador. Agora o que eu faço? Lucro dividido pelo patrimônio líquido. Aí eu preciso fazer o quê? Preciso colocar na forma percentual, né? 27% seria então aqui o estimado de ROI nessa empresa. Tá, Lua, entendi como é que calcula, mas eu quero saber para que serve isso. Isso aqui basicamente é o tanto de dinheiro que a empresa consegue gerar com a cada novo capital injetado nessa empresa ou a cada novo lucro retido. Você não concorda comigo que, vamos lá, se a empresa entrega um retorno sobre o patrimônio líquido consistente de 27%, quanto mais ela consegue reter desse lucro, é melhor, porque daí ela vai conseguir, vamos supor que ela retenha metade desse lucro, ela vai pegar metade desse lucro, 3 bilhões, e vai conseguir um retorno de 27% em cima desses 3 bilhões, e aí vai gerando uma bola de neve, 27% em cima de 3 bilhões, aí assim sucessivamente vai crescendo o lucro por ação. O lucro líquido pode crescer a uma taxa de 27% daquele pedaço. Você não concorda que se a empresa não distribuísse nada de dividendos, você teria um aumento do lucro por ação de 27%? Claro, que é isso que ela consegue gerar de retorno em cima de um determinado patrimônio. Pode ser o lucro retido. Claro, a empresa, ela não retém 100% do lucro líquido. Uma parte ela distribui de dividendo. Então, aquela parte que ela distribui de dividendo, o retorno tende a ser menor. Porque, vamos lá, no caso da VEG, aproximadamente 50% do lucro líquido ela distribui como dividendo e os outros 50% ela retém. Então, esse 50% de lucro que ela retém, você pode ter uma expectativa de crescimento de 27%. Ou o ROI médio da empresa, que a gente viu que é de 27, 28, tá certo. Agora, os outros 50% vai depender se você consegue ter um retorno tão alto assim como sócio, você que vai receber o dividendo, percebe? Então esse é o tipo de empresa que seria melhor ela distribuir ainda menos dividendo, porque, cara, gera muito dinheiro. E aí, se ainda não ficou clara a importância do ROI, vamos pensar aqui no seguinte, um exemplo, empresa A, empresa B. Na empresa A, você tem um lucro de 1 milhão de reais. Na empresa B, você tem um lucro de 1 milhão de reais. Só que a empresa A é uma empresa que tem ali 10 milhões de patrimônio e a empresa B tem 20 milhões de patrimônio. No final, as duas empresas dão o mesmo lucro, 1 milhão de reais. Só que a empresa A é 1 milhão sobre 10, a empresa B é 1 milhão sobre 20. Você não concorda que a empresa A é melhor porque ela entrega mais retorno com menos capital, 1 sobre 10? E aqui é 1 sobre 20. E pior, ao longo do tempo, em razão do desgaste, da depreciação, da inflação, quem tem mais patrimônio vai gastar mais dinheiro para recompor esse patrimônio. Ocorreu a depreciação dos ativos, do maquinário, do imóvel, seja lá o que for, que acaba integrando ali os ativos da empresa, os ativos fixos, ela vai ter que desembolsar mais dinheiro. Então, a segunda empresa, ela entrega um retorno menor em cima de uma base de capital maior e ainda por cima no futuro ela vai gastar mais dinheiro com despesa de capital só para recompor a depreciação ou fazer a troca desses ativos. Essa outra empresa não, ela vai gastar menos. Ela entrega um retorno maior,
e gasta menos com depreciação. Por isso que a gente evita o máximo possível empresas de baixíssimo retorno sobre patrimônio líquido e empresas que necessitam de muito capital para operar. É o que a gente chama de capital intensivo, intensivas em capital. Consegue perceber isso? Portanto, não importa se a empresa lucra 1 milhão, 100 milhões, 20 milhões, 1 bilhão, não. O que importa é quanto de capital que ela precisa para lucrar tudo isso. Se é pouco, e aí como é que a gente mede isso? Através do ROI, aí você tem um excelente negócio. Se não, um negócio ruim ou medíocre. O que seria um negócio medíocre? Com um ROI de 10%, historicamente. Até 12%, você tem uma empresa ali mais ou menos. Passou de 12, passou de 15, aí você tem uma boa empresa. Passou de 20, excelente empresa. E o que a gente viu aqui com o VEG é que é uma empresa que entrega aí um ROI superior a 20% há muito tempo. É uma excelente empresa. E aí, o que acontece? Se você simplesmente olhar para o indicador preço-lucro de uma empresa como essa e ignorar a qualidade dela e afastar do seu filtro, você pode estar cometendo um erro. Por quê? Isso aconteceu quando o Buffett comprou a Coca-Cola. Porque, vamos lá, esse aqui é um índice preço-lucro de 24, nesse momento. Você tem que projetar também para saber. Aqui no caso de VEG, dá até abaixo de 24. Aí eu te pergunto, se a empresa consegue entregar um retorno prospectivo para o futuro de mais de 25% ao ano, em cima desse lucro, porque ela emprega muito bem o capital, será que a empresa realmente está cara? Ela não vai te entregar um bom retorno? A análise não é simples assim, PL alto, tchau. Não, porque se essa empresa consegue entregar um retorno desse tamanho consistentemente, na verdade você vai ganhar muito dinheiro com essa empresa. É o que aconteceu quando o Buffett comprou a Coca-Cola. Então tá vendo a importância do ROI? Se o ROI da VEG fosse de 15%, aí ela seria extremamente cara, porque ela iria conseguir crescer o seu lucro retido a uma taxa de 15%, só que o PL é superior a 20%. Aí estaria pagando caro demais. Seu retorno para o futuro, seu retorno prospectivo, seria baixo. Estaria ganhando pouco dinheiro. Não é que a empresa é ruim, é que a empresa seria cara de fato e você ia ter um retorno baixo. Por isso que preço importa. Percebe? A VEG estava cara ano passado. Quem comprou ano passado fez um mau negócio. Para esse ano, não parece ser um mau negócio. Eu até escrevi um relatório específico sobre VEG, trazendo valor intrínseco, porque isso é muito importante. O cálculo do valor intrínseco é o que te faz comprar nos melhores momentos, é o que te faz não ignorar o preço e é o que te faz ter maiores retornos ao longo do tempo, como eu tive e mostrei aí num outro vídeo. Aqui na minha comunidade, além de você ter acesso ao meu treinamento completo para investidores, que é o Formação Mirar Invest, você tem acesso aos meus relatórios de análise. E aqui eu escrevi um relatório de BTG, de Equatorial Energia, Odontoprev, VEG, com valor intrínseco, só as melhores empresas da bolsa, Vivara, Caixa Seguridade, Itaú, Multiplan e outros virão, mas para os anualistas. Os relatórios são para os anualistas. Os demais conteúdos estão disponíveis para os mensalistas. Análise de carteira dos membros em vídeo e os vídeos exclusivos para membros, além de vários outros conteúdos. Conheça todos os benefícios da minha comunidade, clicando no link da descrição e no primeiro comentário fixado e se torne um investidor independente com uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento. Agora, continuando aqui. Agora eu vou falar sobre a Kepler Weber, brevemente. O que acontece? Eu já vi o pessoal se perguntando, Luan, a Kepler, ela tá aí com um ROI alto de 20% e a ação continua caindo. O que está acontecendo? O ROI ser alto não é uma boa coisa da empresa que dá lucro? Então, sim. Só que olha o que está acontecendo aqui com o ROI da empresa. Está caindo. Então, quando você vê isso aqui, ó, esse movimento, isso já sinaliza para a gente, até por conta desse histórico aqui, de ROI negativo em dado período, e sinaliza que é uma empresa cíclica, assim como a Marfrig. E por ser cíclica, vai ser muito difícil você acertar os melhores momentos de entrada e de saída. E você nem deveria se preocupar com isso. Você quer comprar no melhor momento e depois ter uma gestão puramente passiva, que é o que eu ensino no meu treinamento e ensino ali nos meus relatórios de análise. Então, esse aqui é um tipo de empresa que a vigilância tem que ser muito maior. Outro detalhe, tá vendo esse payout aqui, ó? O payout está muito alto. A empresa retém pouco lucro. Se ela retém pouco lucro e tem uma dívida baixa, então como que você espera que o lucro líquido cresça muito? Consegue entender isso? Com exceção das seguradoras, eu não consigo enxergar alto crescimento do lucro por ação, exceto em momentos de boom de commodities, no caso de Kepler Weber, quando a empresa entrega um payout aí de mais de 80%. Então só 20% de retenção? Vamos lá. Supondo que a empresa entregue um ROI de 20%. Se eu multiplicar esse ROI pela retenção de 20% do lucro, porque ela retém 20, na verdade é 15, vou até arredondar um pouco para cima, né, para 20, e ela entrega um ROI de 20. Ela vai crescer o seu lucro 4% ao ano, crescimento baixo. Claro, aqui eu estou considerando só a parcela retida. Em relação ao dividendo, se ela entregar 9%, aí você tem 4
mais 9. Beleza, ótimo. Mas a gente está falando aqui de retornos de 12 e 13. Quando a gente fala de excelentes negócios, que é o que o Buffett procura, ele procura retornos de no mínimo 15. Tendo como alvo 20, que é o que ele conseguiu historicamente. Então, essa que é a visão do ROI. Não é só bater o olho aqui e achar que não. Essa é a visão. E ainda temos o caso de Cury. Por que eu trouxe o caso de Cury? Que eu tenho vídeo para os membros, sugestão deles. O que acontece? Uma ação que explodiu nesse ano, oba-oba, etc. Falei sobre isso. É uma boa empresa e tem um ROI espetacular, tá? O ROI do último trimestre foi de 70%. Agora tá ali em 59%, a média é 44%. Empresa nova de bolsa, mas já tem mais de 60 anos de mercado. O que acontece? Qual que é a pegadinha aqui desse ROI? A pegadinha é que construtora, seja Cury ou qualquer outra, você tem que ter máximo foco na geração de caixa. Por quê? Vou falar só da Cury aqui, mas é para você pegar a lógica. A Cury, como que ela ganha dinheiro? Especialmente, ela adquire um terreno com um projeto de construção, apartamento, nas regiões metropolitanas de Rio de Janeiro e São Paulo. Ela vende e aí ela já consegue ali no momento da venda conseguir o repasse do financiamento na Caixa Econômica, no programa Minha Casa Minha Vida. Então ela tem um baixo risco de crédito, mas ela declara uma receita, que é a venda, só que não necessariamente ela recebe aquele dinheiro naquele momento. Na verdade tem um grande descasamento. Vou até te mostrar aqui com o último release. Olha só aqui, presta atenção. A empresa, no segundo trimestre, ela gerou 103 milhões de reais de caixa. E ela informa que como a Caixa Econômica Federal mudou o critério de repasse, ela acabou recebendo menos do que deveria. Porque se ela não tivesse alterado isso aí, a empresa teria recebido no segundo trimestre 252 milhões de reais. E no semestre, quase 300 milhões. Tá, Luan? E daí? E daí que o lucro líquido foi bem maior que isso aqui. Tá vendo que no semestre foi 300 milhões, arredondando, de geração de caixa que deveria ter ocorrido. E no segundo tri só foi 103 milhões e deveria ser 252. Eu nem tô considerando isso aqui, mas olha o lucro líquido. Lucro líquido, 236 milhões. E aí no semestral, 450 milhões. 450 contra 295 tem uma diferença muito grande na avaliação do preço de uma empresa. É por isso que você não pode se enganar, porque o mercado, eventualmente, pode estar precificando com base em lucro líquido, só que isso vai te enganar, vai fazer você pagar caro demais. Então, o ROI aqui nessa empresa fica distorcido. Por quê? Porque o ROI leva em conta o lucro líquido. E aí o lucro líquido aqui foi de 450 milhões, e aí você tem um ROI gigante de 70%, mas gigante. Só que se a gente diminuísse isso para a geração de caixa, que é o que realmente importa, ia ser muito menos. Ainda mais porque a empresa entregou uma geração de caixa no período de apenas 130 milhões. A gente está falando praticamente de 1/3 do que ela gerou de lucro líquido. Então esse ROI ainda seria muito bom se a gente usasse a geração de caixa como numerador, mas ainda assim não seria 70%, ficaria mais próximo de 20%. Ainda assim muito bom, mas cuidado, porque daí o mercado infla o preço sem considerar a geração de caixa, que é crucial nesse tipo de negócio. Então isso aqui é um outro detalhe técnico mais importante para você que olha para outros negócios. Então o que eu queria passar é o seguinte: alguns tipos de negócios, o ROI não é a melhor métrica, porque leva em conta o lucro líquido. Só se você fizer uma adaptação e tirar o lucro líquido e colocar a geração de caixa. Aí beleza, você vai estar vendo ali a capacidade da empresa de entregar retorno com a geração de caixa. Outros negócios, como Kepler e outras mais cíclicas, o ROI oscila demais, porque a empresa é cíclica. Outros negócios como VEG, aí sim, o ROI tem muito valor. É crescente, é consistente, e aí você compara com o potencial de aumento do lucro líquido da empresa ao longo do tempo. E ainda há o bonitinho do ROIC, que a gente usa mais quando a empresa é mais alavancada, ou seja, quando ela usa muita dívida. Os casos que eu peguei aqui, as empresas não usam muita dívida. Kepler não tem dívida, a Cury também é caixa líquido, ou seja, quando o caixa é maior que a dívida, VEG também, e aí o ROI é a métrica mais usada. Só que o ROI que deve ser utilizado quando a empresa usa muita dívida. Então você tem empresas aí, boas empresas que usam muita dívida, Multiplan é um caso, Equatorial Energia é outro caso. Aí o ROIC acaba sendo uma métrica mais importante, pelo menos no momento que a empresa está mais alavancada. Aí quando ela se desalavanca, aí a gente pode voltar a usar o ROI. Mas em resumo, quanto maior o retorno que uma empresa consegue entregar a partir do capital dos sócios, ou todo o capital investido, significa que essa empresa tende a te dar mais retorno no longuíssimo prazo. E aí você não pode só ficar ali afastando empresas por causa de PL alto ou comprando empresas por causa de ROI alto, quando não necessariamente esse ROI alto é algo sustentável. E o que seria um ROI alto consistente? Bom mesmo, acima de 15%, é o que você tem que buscar. Porque é 15% que você quer no mínimo de retorno ao investir em ações. Lembrando de novo da nossa comunidade, onde inclusive você tem acesso
aos movimentos que eu faço na minha carteira de investimento. O que eu compro, o que eu eventualmente vendo, o que eu estou olhando, as minhas teses, eu trago tudo aqui. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu mostrei qual foi a rentabilidade que eu tive nos últimos 5 anos.